Olá, mais um mapa mental interativo e nesse nós vamos tratar de um tema bem importante, bem complexo no direito penal, que trata da teoria dos erros, erro de tipo e erro de proibição. Antes de começarmos a tratar especificamente de cada uma modalidade de erro, é importante que nós tenhamos uma noção do contexto em que são inseridos. Você lembra que em um conceito estratificado, ou seja, um conceito analítico tripartido de crime, nós temos que crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, no sistema finalista, é uma conduta que gera um resultado. Entre a conduta e o resultado, nos crimes materiais existe um nexo causal e em qualquer caso existe uma tipicidade. A conduta é uma ação ou omissão voluntária, consciente, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Nós vamos encontrar uma concepção de ilicitude de contrariedade com o ordenamento jurídico, ou seja, sempre que não estivermos ao abrigo de uma excludente ilicitude, o fato será ilícito. Quando evoluímos para a culpabilidade, ainda no sistema finalista, nós temos uma culpabilidade composta só por elementos normativos. A culpabilidade é composta por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Então é bem importante que nós contextualizemos cada uma das modalidades de erro, onde se insere o erro de tipo e onde se insere o erro de proibição. Nós vamos verificar mais adiante, nos próximos vídeos, que o erro de tipo incide sobre os elementos psicológicos do tipo, ou seja, incide sobre dolo e culpa. Quando nós estivermos diante de um erro invencível, também chamado de inevitável, aquele em que qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, incidiria, nós teremos como consequência o afastamento da dolo e da culpa. Agora, se nós estivermos diante de um erro vencível ou evitável, esse erro será inexcusável, porque embora se afaste o dolo, vai subsistir a responsabilidade a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa. Então você verifica que o erro de tipo incide no primeiro substrato do conceito analítico de crime, no fato típico, notadamente nos elementos que estão associados à conduta, que são dolo e culpa. Já o erro de proibição é encontrado lá na culpabilidade, relacionado ao elemento da potencial consciência da ilicitude. E ali nós vamos ter consequências diferentes do erro de tipo. Se o erro for inevitável, o sujeito será isento de pena. Isso porque ele não tem a potencial consciência da ilicitude, por conseguinte se afasta a própria culpabilidade. Já se o erro for vencível, ter-se-á apenas a redução da reprimenda penal. Antes ainda de nós começarmos a examinar as espécies de erro de tipo, que são muitas, e de erro de proibição, que são duas, nós precisamos lembrar a classificação dos tipos penais. Você lembra que um tipo penal pode ser incriminador ou pode ser não incriminador? Quando nós estamos diante de um tipo penal incriminador, aquele que incrimina a conduta do agente, nós podemos ter duas espécies. Esse tipo penal incriminador pode ser proibitivo, como pode ser mandamental. O que é um tipo penal incriminador proibitivo? É aquele, como o próprio nome determina, ele proíbe uma conduta. Ele ameaça com sanção caso o agente pratique aquela conduta que é proibida. Nós encontramos por trás do tipo incriminador de homicídio um comando proibitivo. Lá está escrito matar alguém. Então o que está por trás é não matarás. E se alguém incidir naquela norma, vai sofrer as consequências. Se estivermos, por exemplo, diante do homicídio simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já um tipo penal incriminador, que igualmente incrimina a conduta, mas da modalidade mandamental, nós percebemos que existe por trás da norma um comando que determina, que manda que o agente pratique a conduta. E se o agente não praticar a conduta determinada, aí sim ele estará incidindo naquele tipo incriminador. Nós podemos ter ali um crime cometido por uma omissão. O sujeito não fez o que se esperava que fizesse. Você precisa relembrar que a omissão pode ser própria ou imprópria.
Na omissão própria, o agente não é garantidor e por isso ele responde pela própria omissão. A exemplo do que se tem no artigo 135 do Código Penal, que trata da omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Ali tem um comando. Você deve socorrer as pessoas que precisam. E se podendo fazê-lo, não o fizer, incidirá nas sanções combinadas daquele tipo. Agora, existe ainda uma omissão que é imprópria. É chamada de imprópria porque o sujeito não responde pela omissão em si. Ele responde pelo resultado de que decorre a sua omissão. Nós temos a posição dos garantidores. Você lembra que o artigo 13, parágrafo 2º, contempla as hipóteses de garantidores. Na letra A, diz que o sujeito tem, por lei, obrigação de cuidar, proteção e vigilância. E nós temos o garantidor legal. Na letra B, diz que ele assumiu o compromisso de evitar o resultado. E nós temos o garantidor jurídico, que pode ser por uma relação contratual ou mesmo não contratual. E na letra C, nós temos a chamada ingerência na norma, que é o sujeito que criou a situação de risco. Em todos esses casos, igualmente observado o binômio dever versus possibilidade. Se o sujeito não agir, ele responderá pelo resultado e não pela própria omissão. Então nós temos tipos penais que são incriminadores proibitivos, proibir uma conduta, e tipos penais incriminadores não proibitivos. Esses não proibitivos nós vamos encontrar os tipos permissivos. Existem várias classificações, mas o que me interessa aqui são os tipos permissivos. Os tipos permissivos são aqueles, como o próprio nome esclarece, permitem uma conduta que de regra é proibida ou determinada pelo ordenamento jurídico. Lá no incriminador nós temos proibitivo ou mandamental. Aqui nós temos permissivo. Você deve lembrar muito rapidamente que os tipos penais do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal permitem condutas que, de regra, são proibidas, desde que, claro, preenchidos os requisitos legais. Na legítima defesa, por exemplo, nós precisamos estar diante de uma injusta agressão, atual ou iminente. Então, se preenchidos esses requisitos, aquela conduta que de regra seria proibida, pensemos, um homicídio, matar alguém, é de regra proibido, mas ela poderá ser permitida se preencher os requisitos legais. Então nós vamos ter erros, tanto de tipo quanto de proibição, recaindo sobre tipos proibitivos, mandamentais e permissivos. Isso é importantíssimo que se tenha noção. Você vai encontrar um erro de tipo incriminador, proibitivo, essencial. Você vai encontrar um erro de tipo incriminador, proibitivo, acidental. Então essas classificações são importantes. E de onde saem as classificações? De onde incide cada um dos erros. Se em tipo incriminador, que pode ser proibitivo ou mandamental, ou se sobre um tipo não incriminador, que no nosso caso só interessa o permissivo. Você vai verificar também que nós vamos ter erro de proibição da mesma forma. Erro de proibição que recai sobre tipos incriminadores mandamentais, incriminadores proibitivos e também em não incriminadores. Quando eu estudar com você o erro de proibição indireto, eu vou mostrar que esse erro vai recair sobre um tipo permissivo, sobre uma legítima defesa, por exemplo. Por isso, da importância de ter bem em mente essa classificação dos tipos penais. Aqui já estamos chegando a mais ou menos 10 minutos, a proposta é não passar muito disso, então vamos encerrar por aqui. Você tem aí um delineamento inicial antes de começar o estudo dos erros de tipo e de proibição. Lembrando, esse nosso encontro é só para recordar alguns fundamentos. Alguns de vocês certamente foram meus alunos ou são nos cursos do SEDAX, e ali tem uma aula inteira sobre erro de tipo e de proibição, com muitos exemplos, cada coisa colocada no seu lugar. E lembrando ainda que o estudo dos erros determina que nós já tenhamos passado pelo resto todo. É importante que antes de estudar os erros, que nós já tenhamos avançado pelo fato típico, ilicitude, culpabilidade,
Para aí, depois de construirmos tudo, entendermos onde incide cada erro e por que a consequência penal é aquela. Mas por aqui, por esses nossos encontros, você vai conseguir ter uma boa ideia do que são esses erros. Lembrando ainda que o áudio desse vídeo é extraído e vira um podcast que você pode ouvir diretamente no seu celular. Eu, particularmente, não vejo TV mais, não ouço a rádio algum, eu só procuro os conteúdos que me interessam. É bem possível que você que esteja me assistindo já esteja na minha lista de WhatsApp, é bem possível, mas se não está ainda, procura no site cedax.com.br como faz para estar lá. Então, se você puder me prestigiar, se inscreve nos meus canais, lá no YouTube, no Instagram, porque quanto mais se tem seguidores lá, mais mecanismos essas redes sociais entregam para a pessoa que está entregando conteúdo. Para ter, por exemplo, a possibilidade de fazer vídeos no Instagram, precisa ter 10 mil seguidores. Existem dois caminhos para conseguir isso. O que eu estou vendo que a maioria está fazendo, comprando seguidores, não vou fazer, me nego a fazer. Ou outra por engajamento. É você que porventura esteja gostando, embora esteja na minha lista de WhatsApp, deve me prestigiar lá no Instagram, comece a seguir lá para que eu chegue nos níveis para começar a entregar mais conteúdo por lá também. Eu te encontro nos próximos vídeos em que nós vamos dissecar cada um dos erros de tipo e de proibição. Um grande abraço.